Olá, olá, doutora, boa noite. Boa noite, Laura. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Flávia Rodrigues, sou ortodontista do suporte clínico. Vamos falar um pouco de espanhol hoje. Está aqui conosco hoje a doutora Rocio, desde a Argentina, para falar um pouco sobre Angel Kids. Muito obrigada, doutora, por estar conosco esta noite. Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês escrevam no chat de onde vocês estão nos acompanhando. E também gostaria de comentar que contamos com a tradução simultânea do espanhol para o português, para quem quiser ouvir a apresentação em português. Ok, doutora, podemos começar. Vou compartilhar minha tela. Estão vendo a minha tela cheia? Sim, está em tela cheia, doutora. Muito bem. Boa noite a todos. Obrigada por estar conosco. Muito obrigada por Aditec, a Flávia, a Dialaine, ao Maurício. Vou me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou Rocio Fernandes, sou da cidade de La Plata, trabalho num consultório privado, particular, desde 2010. Também me dedico ao ensino, a doutora Marina Savas, Georgina Benicasas, Verônica Ufa e o doutor Alfredo Álvares, na Sociedade Argentina de Ortodontia. Também faço parte, neste momento, eu sou chefe do serviço de ortodontia do Hospital Público, referência em Buenos Aires, de ortodontia pediátrica. Aqui eu ingressei em 2010 como residente e após vários anos tenho a oportunidade e possibilidade de coordenar um grupo de 25 profissionais, dentro dos quais tem um grupo de residentes que sempre nos impulsionam e nos incentivam a seguir estudando e também trazer as evidências científicas e todo o avanço tecnológico para dentro do hospital público e as possibilidades que ele nos oferece. Para começar, eu gostaria de compartilhar um problema que chegou no serviço onde atendemos a mais de 2.500 pacientes nesse hospital de referência em odontopediatria. E também estes problemas que a gente recebe são pacientes, são crianças pequenas de 11, 12, 13 anos, com situações realmente muito comprometidas, muito complicadas, e ao mesmo tempo podemos ver que, independentemente da idade e da magnitude dos problemas apresentados, podemos ver que a nível esquelético, ósseo, eles já se desenvolveram. Mesmo quando a gente pensa que uma criança de 10, 11 anos ainda tinha pico de crescimento, a gente encontrava uma maturidade óssea muito avançada. Uma criança de 10, 11 anos que já teve a menarca, com uma criança de 15 anos que já está com o período de CC6, já passou o pico de puberdade e apresenta essa região comprimida. Então, a gente se pergunta quanto tempo perdemos. O que está acontecendo? Estamos fazendo diagnósticos muito tarde ou falta intervenção no momento adequado? Sabemos que sempre quando a gente encontra uma má oclusão, tem muita coisa por detrás. Sabemos que um dente apinhado mostra muita coisa do que está por trás daquele problema, vai além daquele defeito observável. Precisamos observar a estrutura óssea da face, a respiração do paciente, como ele vai continuar se desenvolvendo e como vamos poder acompanhá-lo de modo que cresça a contento. Então, antes de aprofundar nas técnicas e nas ferramentas da Engine Aligner, vamos falar sobre um diagnóstico que não pode ser estático.
e dinâmico, como Angel apresenta recursos que podem nos apoiar para melhorar a nossa prática. Sabemos que desde o nascimento existem dois grandes picos de crescimento, um primeiro aos 4, 5 anos e outro na puberdade. Entre eles, é um pouco mais devagar, mas nesses dois momentos de grande crescimento, precisamos aproveitar para guiar este crescimento maxilofacial da melhor maneira possível. Também sabemos que dentro do crânio temos duas partes diferentes: o neurocrânio, que é determinado por fatores genéticos, e a pressão cerebral. E, por outro lado, também temos a parte da frente, onde nós atuamos, que tem um componente que determina, que é determinado por fatores epigenéticos. Então, o grande crânio se fecha a postura e cresce em função da pressão cerebral, mas isto também está vinculado ao maxilar superior, e elas terminam antes também do que a mandíbula, é o que sabemos, mas o terço médio do rosto é determinado por fatores epigenéticos, e é exatamente nesse ponto em que temos grande importância no acompanhamento desses pacientes. O que é epigenética? Esta imagem me parece muito relevante do livro da Sandra Kahn, onde ela apresenta como um chimpanzé que não falava, apresentava a língua muito mais para frente, com as vias aéreas muito mais permeáveis. Quando este chimpanzé começa a falar, quando aparece a fala, né, com o desenvolvimento, esse formato ele se muda, ele, ele se modifica. E a função, através do tempo, foi mudando o formato, né, ao longo do tempo e do desenvolvimento. E tudo isso muda este componente genético. Então, os genéticos sabemos que são os cromossomos, onde nós não vamos poder atuar, mas podemos apoiar para que o fenótipo do que se apresenta nesse paciente seja o melhor possível. E aqui temos os estímulos paratípicos: a respiração, a lactação, a mastigação, a deglutição e a postura. Quanto antes começamos a regular e apoiar estas funções de forma adequada, melhor vai ser o crescimento deste paciente. Também, para poder ver em que momento precisamos controlar estes fatores epigenéticos, precisamos acompanhar como este paciente vem crescendo. Para acompanhar com a respiração aos 11 anos, consigo melhorar. Porém, esta criança já esteve há 11 anos respirando de um modo inadequado, mastigando de um modo inadequado, e quem sabe, até já tendo passado pelo pico de crescimento, as minhas possibilidades estão muito mais reduzidas. Porque todo o tempo que já passou e a criança não cresceu de forma adequada, eu tenho que tentar recuperar. Senão, a estrutura vai permanecer pequena. O relógio biológico de cada paciente é uma questão individual. Precisamos ter em consideração a idade óssea, dentária e sexual. Precisamos fazer uma boa anamnese do paciente para ter noção de como posso atuar com este paciente, né? São todos os pacientes iguais na mesma idade? Não, sabemos que não. E isso varia muito também pelas regiões ou países. Sabemos que, de acordo com a maturidade óssea, posso indicar se ele está próximo ao pico de desenvolvimento, no próprio pico ou já passado, né, o pico de crescimento. Isso podemos associar juntamente com o desenvolvimento sexual, se já teve a menarca, no caso de meninas, se já tem um broto mamário, que seria o S2 na escala de Turner, que indica, né, o início da puberdade, sem vergonha e
com muito respeito, a gente precisa conversar estes temas com a criança e com a família para entender exatamente em que momento do desenvolvimento eles se encontram. Podemos perguntar sobre as trocas, as mudanças na voz dos meninos, as mudanças estéticas, né, físicas, para saber em que momento do desenvolvimento eles estão. Também temos que saber sobre o maxilar superior e inferior. As suturas se fecham rapidamente, né? No superior, no inferior. Mas no superior temos mais alternativas para poder atuar. Mas quais? Precisamos saber os estágios de maturidade dessas suturas. E também aprender a avaliar, no caso de dúvidas, né, essa sutura para saber em que estágio ela se encontra, para saber até que ponto podemos atuar. Não é a mesma coisa um estágio B que um estágio C ou D. Preciso avaliar o índice de maturidade óssea e também o pico de crescimento, e se ainda tenho dúvidas, posso avaliar via tomografia ao estágio de maturidade da sutura. A biologia, geralmente, a gente associa o estágio A com o S1 no S2, com o pré-pico de crescimento. O C e o D é associado ao pico de desenvolvimento e o D ou E já depois do pico de desenvolvimento. Mas isso não é uma regra e é importante, no caso de dúvidas, para fazer um tratamento, definir finalmente com auxílio de uma tomografia. Isto me permite saber que posso trabalhar o maxilar superior, dado que temos menos tempo, por exemplo. Me permite saber se eu posso trabalhar com a mandíbula durante o pico de crescimento e já depois do pico de crescimento ver outras alternativas como ancoragem esquelética para fazer um bend, por exemplo. Ao entender bem este momento e fazer um bom diagnóstico do paciente, é que eu consigo estabelecer um tratamento adequado. O que que acontece com crianças bem pequenas? Este artigo é bem interessante porque ele descreve a relação que existe entre a proporção óssea dento-alveolar e a proporção óssea basal, que é uma relação que não é fixa, ela vai mudando ao longo do crescimento do paciente. Portanto, o que isto indica que aos 4 anos, esta relação é muito baixa. A basal e a alveolar estão muito próximas. Aos 4 anos, eu ainda consigo trabalhar na alveolar e posso ter uma implicação, um efeito na basal. Sendo uma criança muito pequena, é um osso que permite mobilidade e vai justificar um tratamento nesses anos iniciais. Por isso, isso justifica por que que nós tratamos com alinhadores pacientes bem pequenos, de 4 anos, por exemplo. Quando vai crescendo, a distância entre a basal e a alveolar começa a aumentar, cada vez mais, de maneira que os efeitos e os impactos da alveolar vão ser cada vez menores na basal. Por isso, a importância do tratamento cedo. O crescimento é uma oportunidade biológica, não é algo constante. Sabemos que as suturas e o côndilo são tecidos ativos, mas não eternamente. E o que sabemos também? Hoje estávamos falando sobre a epigenética. Hoje a epigenética está complicando a nossa vida, porque as crianças de hoje, de modo geral, são mais sedentárias, estão mais expostos a telas, às redes sociais, a maquiagens, ao TikTok, a alimentos processados, e todos estes estímulos epigenéticos não colaboram com um bom crescimento e desenvolvimento. As crianças de hoje não são as mesmas crianças de outra época, né? Como os que chegavam no consultório há 10, 20 anos atrás. Precisamos tornar, personalizar cada tratamento, cada caso, para saber como, como favorecer
esse crescimento. Epigeneticamente, hoje a infância não colabora com um crescimento adequado e faz com que os ossos não se desenvolvam de modo adequado. Geralmente, 90% das pequenas crianças não têm diastemas, 90% dos pacientes com dentição mista não tem espaço, tem restrição de espaço, ou trocam dois temporários por um permanente. O que antes era uma exceção, hoje virou regra. Precisamos estar bem atentos para oferecer tratamentos adequados no tempo adequado. Para isso, vamos falar sobre avaliação estática e dinâmica. Já seja intraoral ou extraoral, vamos avaliar os pacientes de modo estático e também dinâmico, pois estão completamente relacionados. Desde que o bebê nasce, com as suas bordas alveolares prontas para a lactação, e a lactação vai permitir que o paciente tenha o primeiro estímulo de crescimento, que será os lábios apoiados sobre a areola da mãe, com a boca aberta, com o queixo apoiado e colocando a força adequada para o estímulo correto e adequado do maxilar inferior. Este é o primeiro estímulo para o crescimento da mandíbula, como do maxilar superior, onde se apoia a língua e também estabelece o padrão respiratório, que é chave para um crescimento adequado. Quando não podemos definir esta respiração de forma adequada, começamos a ver os problemas de crescimento ósseo. Então, o que que a gente precisa observar? A lactação humana é a primeira mastigação, é o primeiro padrão que se estabelece no crescimento. O paciente vai abrir a boca, vai propulsar a mandíbula, vai fechar, vai gerar movimento e os primeiros movimentos anteroposteriores para poder estimular, na primeira instância, a articulação. Depois, o que acontece? Para poder mamar e estimular a lactação, e para que isso gere o estímulo de desenvolvimento correto, precisamos respirar pelo nariz. Um bebê que respira pela boca não consegue mamar de forma adequada. Então, é o primeiro momento onde é preciso interferir. No primeiro ano de vida, precisamos definir e estabelecer o hábito de respirar pelo nariz, pois isso não acontece normalmente, depois fica mais complicado. Ao perceber que uma criança tem muita alergia, resfriados e não consegue respirar pelo nariz e não consegue ser amamentada, precisamos apoiar durante o primeiro ano de vida, já seja para a alimentação, tanto para a respiração. O que acontece depois disso? Próximo dos 6 meses, surgem os primeiros incisivos. Ao ficar em contato, isso estimula um sistema neural que será utilizado para pressionar e cortar. Já não temos mais os movimentos da lactação, mas temos os movimentos verticais de mordida. A a articulação mandibular começa a se modificar, a se remodelar, pois já não recebe a mesma informação da época da lactância. Começa a receber movimentos alternados e começa o início da mastigação com movimentos do lado de trabalho e de balanço. É assim que a articulação temporomandibular começa a se desenvolver e também o desenvolvimento anteroposterior. Desta forma, a primeira dentição começa a amadurecer. Até os 3 anos, mais ou menos, temos a dentição primária completa. Uma dentição que precisa ter espaços, cujos caninos precisam ser bem proeminentes no início,
pois estes caninos proeminentes vão marcar um ângulo que precisa estar durante essa idade, quando a peça dental nasce, precisa estar bem marcada. As cúspides marcadas, seja posterior como caninos, cada fossa com a sua cúspide, com altura e profundidade correta. Isso vai estabelecer ângulos ACMP no plano frontal correto e ângulos góticos no plano horizontal correto. À medida que o tempo passa, os 4, 5, 6 anos, essa boca precisa funcionar de maneira bilateral e alternada. Estes dentes bem marcados, com seus cúspides bem marcados, precisam começar a se desgastar pelo atrito, e isso é um estímulo de crescimento ósseo. Vamos ver o ângulo ACMP, é o ângulo que descreve os incisivos com o ângulo dos caninos, em sentido lateral. Estes ângulos, se eles são muito marcados e iguais, vamos ter uma mastigação vertical. Depois podemos ver quando temos dois ângulos moderados e iguais, e depois chegam a zero, é um paciente que tem uma mastigação bilateral e alternada, pois respeita dos dois lados, direito e esquerdo, o mesmo ângulo. O canino faz o mesmo trajeto, já seja do lado esquerdo como direito, para desarticular e poder mastigar numa mastigação bilateral, porém alternada. Isto é o que permite o estímulo de crescimento, desde que o paciente se alimente corretamente com alimentos duros, firmes e fibrosos, que ajudam nesta criação do ângulo correto. Se eu amplio estes ângulos, poderiam estar associados a um paciente de 3 anos, os de 30 graus. Já ângulos ASMP de 15 graus pode ser um paciente de 5 anos, porque já teve um desgaste. Como o paciente vai mastigando de ambos lados, eles começam um desgaste, o que é correto da função. E talvez nos 6 anos, mais ou menos, chega a zero. Já ao ter ângulos ASMP no plano frontal desiguais, isto nos mostra que tem um lado de trabalho e um lado que não trabalha, um lado de balanço. E aqui começam os problemas de crescimento, que se a gente observa e identifica 3, 4 anos, vamos ter um tratamento, mas se a gente só observa aos 8 anos, já é mais complicado, pois os anos em que isso se desenvolveu vai refletir na parte óssea. Aos 3 anos, eu tenho diastemas e cúspides bem marcadas. Talvez aos 6 anos, vou ter cúspides facetadas, que é resultado da fricção, do atrito, e isso é normal. Por isso, podemos falar sobre um diagnóstico estático e dinâmico, pois isso se dá de forma diferente no momento, em cada idade. É diferente aos 3 e aos 6 anos, em função do desgaste. Depois vamos entrar por volta dos 5, 6 anos, num período chamado isodáquia, que são as condições que geram o primeiro brote de crescimento e que esteja tudo preparado para a troca dentária, para conseguir uma engrenagem perfeita. É uma classe 1 sem deterioro dentário, muscular, sem prejudicar a musculatura e as articulações. Por volta dos 5, 6 anos, vou ter as condições necessárias para gerar esse primeiro crescimento de forma correta. E se o meu paciente não tem diastemas e tem os caninos pontiagudos, são indicativos de que ele ainda não está pronto para essa primeira troca. E essa é a importância de tratar de maneira precoce.
E quando chegamos aos 6 anos e começa a troca dentária, e se eu vejo alguns bloqueios, eu preciso resolver isso antes da troca, pois esses bloqueios não me geram, não permitem uma troca adequada, que não será fisiológica. Aos 6, 8 anos, preciso ter os dentes dos incisivos já em contato, o primeiro molar também, as peças, dentárias decíduas já não vão ter essa função, pois vou ter o primeiro levante de mordida do molar permanente. E esses é os que vão ser responsáveis pela mastigação. O que que acontece depois, por volta de 11 a 13 anos, quando temos o pico de crescimento? Termina a troca dentária, vamos ter a dentição permanente completa e pronta, com a mesma anatomia, fechando, observando, né, os tamanhos, mas a primária com as cúspides bem marcadas, porque está se preparando para o último pico de crescimento, que é quando isto termina, o paciente completa o seu crescimento e se torna adulto. Aqui há um grande consumo energético, onde as crianças geralmente dormem muito e comem muito, precisam ter esta dentição nesse estado para poder mastigar, para poder terminar de crescer. Se eu tenho um paciente de 12 anos com os caninos muito desgastados, aí é um alerta. O que eu preciso saber, então, para um diagnóstico? Ele vai variar ao longo, com a idade do paciente. Não é igual para cada idade. Desculpem se estou indo muito rápido, mas estou com receio do tempo. No nível extraoral, não vamos falar dessa avaliação frontal, isso tudo vocês conhecem, mas eu gostaria de retomar o tema da epigenética. Eu preciso ver o rosto, porque ela me indica o que eu tenho por dentro. Se o paciente respira, mastiga, engole de forma correta, ele vai crescer de uma forma harmônica. Agora, se o paciente não respira bem, começa a ter desajustes neste crescimento. Temos pacientes em que o paciente respira pela boca e, portanto, não consegue fechar a boca. Temos problemas orais, ao entrar o ar pela boca, as narinas não funcionam bem, a pouca oxigenação, menor qualidade de vida, menos atenção na escola, mas no que se refere ao crescimento crânio-facial, vamos ter uma tendência de crescimento vertical, que é produto da respiração bucal. Por não fechar a boca, o paciente começa com um crescimento vertical, pois a língua não se apoia no paladar. E ao não encostar a língua no paladar, esse maxilar não cresce. A língua desce e gera um crescimento vertical que depois termina com um maxilar estreito, mais para trás, com a via aérea obstruída, onde nos deparamos muitas vezes tardiamente para poder solucionar de uma forma ortopédica. Sim, há soluções, temos cirurgias, mas muitas vezes, se a gente tivesse identificado desde pequeno, era possível acompanhar e auxiliar para um crescimento harmonioso e biológico. Qual é o melhor momento, então, para intervir? O quanto temos de previsibilidade, quão efetivos podem ser esses tratamentos, quando intervir e quando esperar. Sabemos que por volta dos 3 anos, por exemplo, para uma mesma má oclusão aos 3 anos, vamos ter menos defeitos faciais, vamos ter menos deformação da estrutura, pois foram apenas um pouco tempo que o paciente esteve com esse bloqueio, com essa alteração, se eu identifico isso de forma precoce.
posso estimular as funções, resolver o tema da respiração, ensinar a mastigar corretamente, e então devolvo os estímulos para um crescimento normal. Já com o mesmo bloqueio, mas aos 7 anos, ele já está muito mais afetado. O paciente cresceu por muito tempo com essas funções inadequadas. Então, o tratamento já não será o mesmo. Não basta só tirar o bloqueio, ensinar mas eu preciso recuperar também aquela parte óssea que não se desenvolveu de forma adequada. Preciso desenvolver aquilo que não ocorreu de forma natural, senão não vou ter essa troca de forma adequada. Portanto, às vezes, melhor tratar antes e melhor será a resposta. A tecnologia que evalua, que avalia e fala que o crescimento não espera. E é uma oportunidade que a gente tem como aliado ou como uma oportunidade perdida. Acertar é a nossa responsabilidade. E quanto antes a gente fizer, menor deformação teremos das estruturas, melhor capacidade de resposta, melhor resposta óssea, tratamentos mais simples, tecidos mais moldeáveis e sempre trabalhar de modo multidisciplinar, com otorrinos, com reeducação postural, para poder apoiar o crescimento de forma correta. Vou seguir com Angel Kids e gostaria de apresentar alguns casos que, com estas novas ferramentas, estou utilizando em pacientes bem pequenos e mostrar algumas alternativas de tratamento. As evidências científicas que temos sobre os alinhadores já temos muitos que demonstram que os alinhadores são eficientes em pacientes em crescimento. Não há evidências de que eles sejam ruins para o crescimento, que eles freiem o crescimento. Há evidências de casos clínicos que só cresce, e em linhas gerais, para o mundo em que vivemos hoje, comentam de características para além do que conseguimos obter no sentido da segurança e aparência que, que, que é oferecida para o paciente, a higiene, a rápida adaptação, o conforto, a capacidade de manter a fala, a eficácia dos tratamentos, a possibilidade de combiná-lo com outros tratamentos, né, como uma máscara e outros. Também há artigos e evidências que relatam a redução da carga mental para a família, que se chama Burden of Care. No tratamento de alinhadores, é muito mais tranquilo para as famílias que têm uma série de compromissos, né? É difícil encontrar tempo e os alinhadores são mais adequados para essa rotina corrida. E também melhoram a qualidade de vida devido às suas simples características de ser um aparelho menos incômodo. E estas características são importantes que a gente tenha em mente para ter outra possibilidade dentro das nossas consultas. Quero começar com este caso de uma mordida cruzada posterior por devido a uma mastigação unilateral de uma menina de 3 anos. Podemos observar que o lado de trabalho é o lado esquerdo. Quando temos que um lado trabalha mais que o outro, isso vai gerar que o paciente mastiga apenas de um lado, com um ângulo muito menor no outro, e um ângulo ASMP muito marcado no outro lado, que trabalha menos, e isto gera um desequilíbrio, gera alteração do plano oclusal, gera um desvio na linha média, e para trabalhar com alinhadores nestas idades de 3 anos, essa é uma vista plana e utilizo exercícios de mastigação enquanto a criança mantém outra coisa do outro lado.
preciso ensinar a mastigar pelo lado que a criança não utiliza tanto e por vários anos. Rapidamente, podemos ver que a mandíbula tem uma melhora com esta correta função, ela volta a se desenvolver de modo correto com esses exercícios. Atualmente faço com alinhadores, neste caso da Rufina, ela tem 4 anos, e o trabalho com alinhadores me permite não apenas retirar o bloqueio, mas também recuperar um pouco de espaço, um pouco dos diastemas que às vezes vão se perdendo, e me abre possibilidades de expansão, não apenas retirar o bloqueio e deixar que isso cresça, mas também voltar um pouquinho e auxiliar o crescimento que estava incorreto. O que eu faço nestes casos? Antes eu usava pistas. Hoje o que eu faço é esses ataques eu coloco embaixo. Peço um biturbo plano no canino inferior para desarticular, como vocês podem ver neste planejamento, e gero um protocolo de expansão assimétrica, onde eu solicito uma expansão maior no lado e expansão do lado de trabalho para poder resolver essa mordida cruzada. Então, aqui podemos ver as etapas do estagiamento. Assim é como a gente vê o aparelho já instalado. Geralmente peço recorte alto, mas neste caso solicitei um angel bottom. No final não foi necessário utilizar, era incômodo para uma paciente tão pequenininha, mas aqui podemos observar o tubo, a pista, que vou voltar, permite que o paciente, uma vez colocado o aparelho, a mordida já fique desarticulada e possa destravar este bloqueio. E, somado a isso, o paciente retira o alinhador e mastiga do outro lado. A doutora Lúcia Rodrigues pergunta se não usa disjuntor. Não, aos 3 e 4 anos não. Nesta idade de 3 ou 4 anos, como a basal e a alveolar estão bem próximas, com alinhadores eu consigo esta expansão, corrijo esta função e muitas vezes não faço disjunção. Eu não uso disjuntores. Às vezes em pacientes maiores. Então, eu vejo como vai evoluindo, vejo como foi finalizado o primeiro plano, e aos 4 meses foi possível solucionar a mordida cruzada, foi recuperada a função e também foi desenvolvido o maxilar, que se ela mantém esta mastigação correta, sólida, e fibrosa, mastigando de ambos lados, vai crescer de uma maneira correta. É importante avaliar que esta função, pois o paciente que tem uma mordida cruzada tem a tendência de se desviar novamente, precisamos nos certificar de que a criança abre e feche de forma corretamente na sua mordida. Nestes pacientes não podemos colocar. Precisamos estimular as funções. Outra paciente, Ivana, de 8 anos, uma classe 2, ela tem respiração oral, foi tratada com fonoaudiologia e otorrino, uma questão labial muito pronunciada, arcadas bem estreitas. A planificação, o plano para esta criança foi expansão, avanço mandibular. Podemos ver que temos distalização. Por que distalizar numa classe 2? Às vezes
os maxilares colapsam e a gente perde alguns dentes e preciso pensar que precisa avançar, mas também recuperar espaço para o canino neste caso. Tenho que distalizar e expandir. Podemos ver os alinhadores instalados, como vamos recuperando espaço para o canino, como vamos avançando a mandíbula e, ao mesmo tempo, ela tinha 8 anos quando começou, faltava ainda tempo antes do pico de crescimento, mas assim como a classe 3 é muito importante tratar de forma óssea cedo, a classe 2 também, o avanço final, vamos conseguir só no pico de crescimento. Não podemos deixar um paciente funcionando com uma mandíbula tão retraída, funcionando dessa forma. A gente precisa ir buscando uma mordida, um contato anterior de modo que esta mandíbula tenha maior estímulo de crescimento. Não é porque para o avanço mandibular é importante trabalhar durante o pico, mas a gente precisa trabalhar previamente para ver. Aqui podemos ver como vai melhorando a posição da mandíbula, o fechamento labial, a respiração. Esta paciente ainda está em tratamento, mas vejam como vamos recuperando espaço para os caninos, centralizando a linha média, temos contato anterior. Então, a sua forma de crescer com a boca fechada, com as narinas funcionando, vai ser muito melhor do que se mantemos essa classe 2 crescendo dessa maneira. Esta é uma prévia, é um acompanhamento após uns meses, setembro de 25. Esta é outra paciente, Paulina, classe 2, bem marcada, filha de uma colega. A mesma coisa. Na outra paciente, uma classe 2 primeira, esta é uma classe 2 segunda. Uma paciente de 8 ou 9 anos não pode ficar com essa mandíbula travada. Vejam como os eixos dos incisivos inferiores retroinclinados, compensando essa inclinação que tem nos superiores. Eu preciso liberar espaço, preciso re- permitir que o torque desses incisivos se torne normal para que o crescimento da mandíbula ocorra. Doutora, temos duas perguntas. A doutora Lucia Rodrigues, quando você faz distalização com dos permanentes, não acontece nada? Se aparece só a coroa ou a primeira parte da raiz, não, não tem problema. E o doutor Fábio está perguntando em quanto tempo são feitas as trocas dos alinhadores e como motiva o paciente e os pais para que eles cumpram o tempo de uso diário. Não tenho problema com a motivação dos pacientes, sinceramente, não tenho esse tipo de problema. Às vezes eu reforço a importância, né? Falo sempre com os pais que não tem problema se eles perdem o alinhador, pois vem sempre em dobro, né? Vem uma dupla. Então, geralmente peço que usem 5 dias um e 5 dias o outro. São dois alinhadores diferentes. Então, se tem algum problema e perdem um alinhador, não tem problema porque tem dois. Então, nesses casos de avanço mandibular, eu não me preocupo porque eu tenho alinhadores suficientes para trabalhar tranquila. Com pacientes pequenos, eu troco a cada 5 dias. Em dentição mista, casos normais sem avanço a cada 7 dias. Caso de avanço, 10 dias. 5 dias o primeiro, 5 dias o primeiro em dobro. 10 dias. Obrigada. Eu acho que é pior com os adolescentes do que com as crianças pequenas. Com adolescentes é mais difícil. Crianças pequenas eu não tenho problema. A mesma coisa quando com brackets, não, para manter a higiene. No planejamento, a expansão para dar espaço para essa mandíbula, para inclinação dos incisivos, as coroas mais para o vestibular,
Fico tranquila que a mandíbula já está desarticulada, pois tenho esses bloqueios, e desta forma, assim, já está colocado. Quando eu lido com avanço mandibular, utilizo elásticos e angel bottom para assegurar, garantir que o paciente aprenda esta nova posição e não dependa apenas dos bloqueios, mas geralmente eu sempre peço, às vezes uso, às vezes não. Sempre uso nos molares para ter mais estabilidade e coloco mais para frente ou mais atrás, em função desse controle vertical que eu queira para o paciente. E dessa forma podemos ver uma evolução em alguns meses, 6 meses. Ela começou no ano passado e podemos ver como muda esta mudança no torque, já dá mais espaço para a mandíbula, e com esse espaço a mandíbula vai poder avançar. Ainda falta muito para o tratamento, mas já vou mudando as condições locais, vou retirando bloqueios e permito que o paciente cresça de forma adequada. Este é o caso do Homero, acho que tenho mais dois ou três e já concluímos. Homero chegou há bastante tempo no meu consultório, com 8 anos, um paciente com padrão tipo 3, com maxilar estreito, 8 anos e não 4. Aqui, vamos na biologia, não é o mesmo. Neste paciente, maxilar estreito, classe 3, língua baixa, maxilar bem ampla em função dessa língua baixa, uma predisposição genética, pois o pai também era classe 3. Desculpem, mas quando aqui na Argentina era em papel, mas dá para ver perfeitamente o ponto A muito retraído, um maxilar superior muito estreito e retraído. Então, fizemos um disjuntor e uma máscara. Hoje em dia, eu também teria feito um disjuntor, primeiramente. Não sempre é a mesma coisa, dependendo da idade. Por isso, eu reforço. E a magnitude e o motivo. Nesse momento, coloquei um disjuntor. Hoje, eu também teria feito. A máscara, se talvez eu tivesse associado a máscara com alinhador, se ele tivesse chegado hoje. Talvez tivesse feito disjuntor e depois alinhador e máscara. Com ele, eu utilizei disjuntor e máscara. E o paciente terminou desta forma. Podem ver que pacientes de classe 3 com crescimento a gente sempre tem surpresas e retornando ao consultório depois de um tempo, assim foi quando terminou com 8 e 9 anos, primeiro tratamento. Depois ele volta com 12 nesta situação, que é bem comum, um pouco de crescimento mandibular. Podemos ver a lateral invertida e este canino, principalmente, aqui podemos ver o canino, o 13, muito alto. Então, o que a gente planejou para ele foi levar os laterais na altura dos centrais, os centrais não levar mais para vestibular, fazer espaço, pedir um hook para usar um pouco de máscara por pouco tempo, pois depois eu ia usar como ancoragem o hook e o angel bottom para descer o 13, esse que estava retido. O que foi feito foi sempre na distinção mixta, eu uso um recorte misto, atrás alto e na frente mais curto. Liberamos o canino e utilizou elásticos em triângulo, com angel bottom e angel hook, para poder tracionar o canino. Tive que cortar aqui a linha de corte para poder descer. E assim é como estamos antes de um refinamento que ainda temos que trabalhar, mas vamos evoluindo, vai terminando esta tração, retrair também esta região,
temos alguns diastemas para aproveitar, temos estes temporários, né, estes tecidos que são. Então, estimamos que vai terminar de maneira adequada e talvez eu possa voltar e compartilhar com vocês o resultado. Assim está Homero hoje, mas devido à sua primeira etapa ortopédica, temos um perfil melhor definido e o seu crescimento é, prejudicou um pouco, né? Outro caso que vou apresentar, uma combinação da máscara com os alinhadores, a possibilidade de integrar o angel hook no próprio alinhador e utilizar a máscara realmente é muito útil, independentemente do paciente precisar de uma disjuntor inicial. Isso deixa mais prático, pois podemos tirar o disjuntor, escanear, deixar com o disjuntor até recebermos os alinhadores e então retomar com alinhadores e com a máscara. Portanto, é menos tempo de disjuntor, que sabemos que é bem efetivo para disjunção, mas às vezes é incômodo, tem problemas, preciso voltar atrás, solta, tem alguns incômodos, então temos alguns recursos adicionais, é bastante vantajoso. Esta paciente, Carola, de 8 anos, chegou desta maneira no consultório e um ressalte bem estreito, um perfil muito plano, as laterais, um palatino, uma paciente classe 3, podemos ver o maxilar superior retraído. Então, o planejamento para ela foi uma etapa de expansão e para guiar estes laterais, para ocupar esse espaço que primeiro criamos, é importante o estagiamento, primeiro criar espaço, depois movimentar, e com o angel hook, para que o paciente possa utilizar a máscara. Ao utilizar linhas de corte alto e, e os attachments, conseguimos ótimos resultados de uma forma cômoda e prática. Assim está a paciente atualmente. Ela ainda está em tratamento, mas podemos ver como o perfil começa a melhorar, começa a aparecer esta curva nestes pacientes classe 3. E agora vai ter um refinamento. Gostaria de falar também da expansão dentro alveolar. O que eu fazia com placas ativas, agora faço com alinhadores. A expansão dentoalveolar com alinhadores é muito prática e eficiente. Já está comprovado que funciona muito bem, que podemos realizar esta expansão de até 4, 6 milímetros, podemos gerar espaço para troca dos pacientes de dentição mista, que falta espaço para lateral. Vamos liberando e criando espaço para que possa acontecer esta troca de uma forma harmoniosa, para fazer essa expansão dentoalveolar que talvez de forma biológica não ocorreu. Também há artigos aqui que trataram 40 pacientes com discrepância transversal menor a 5 milímetros e comprovam que a expansão é mais previsível posterior, é mais previsível, mas com um planejamento podemos melhorar. Sempre que medimos as expansões, temos mais expansão entre os 55% e 67% no nível da cúspide, já no nível gengival é, é menor, pois é mais comum ter esse movimento. Mas eu posso usar ferramentas que melhorem este ponto, usar linhas de recorte alto, usar attachments, de retenção,
Isso torna a minha expansão mais previsível em função do planejamento. Podemos ver, então, como vamos acompanhando esta troca dentária. Todos os pacientes ainda estão em tratamento, mas vamos gerando espaço e acompanhando e fazendo esta expansão dentoalveolar. Este outro caso, ela, Angel te permite ir carregando as fotos para poder fazendo comparações, vamos gerando espaço e dando guias, são guias de erupção da Angel, libera espaço e ao mesmo tempo vai empurrando, então vai ajudando a gerar um maxilar melhor preparado para estes dentes que vão chegando para que tenham espaço e com um correto contato dos dentes possa ter um atrito e uma mastigação adequadas. Bom, desculpe se foi um pouco rápido, mas como conclusão, tratar cedo é aproveitar o potencial de crescimento. Integrar alinhadores, na minha prática e na minha opinião pessoal, é adicionar uma alternativa, uma possibilidade para o paciente. Tem paciente para todos os tratamentos, mas se a gente pensar que os alinhadores não servem, vamos perder uma população que busca conforto, que busca menos urgências, menos problemas, e as evidências provam que são eficientes. Com bom planejamento e bom recurso, podemos oferecer a cada criança o tratamento que precisa, nos adaptando às suas necessidades e à realidade de cada família. Muito obrigada. Muito obrigada por estar conosco. Muito obrigada, Flávia. E se vocês têm perguntas, eu deixo meu contato aqui. Sim, doutora, temos uma pergunta da doutora Manuela. Como você trabalha a mastigação unilateral? A mastigação unilateral, eu trabalho com a expansão assimétrica. Primeiro o lado mais preguiçoso, depois o lado de trabalho, tops, calços, e quando o paciente retira o alinhador, eu peço que ele mastigue do lado mais preguiçoso. No início é muito difícil para os pacientes, eles têm essa dificuldade de utilizar o lado que usam menos, mas depois vão se acostumando. E a única forma de estabilizar é fazer com que esse lado comece a funcionar como o outro, senão perdemos. A cada quanto tempo troca os alinhadores com máscara facial? Com 10 dias. Com máscaras e com avanço, eu troco a cada 10 dias, pois eu prefiro que estejam mais tempo. Se é só expansão ou movimentação dentária, 7 dias. Temos alguns comentários, muitos agradecimentos, parabenizando a apresentação. Acho que não temos mais perguntas, doutora. Podemos concluir. É sempre um prazer tê-la aqui conosco, compartilhando seu conhecimento. Muito obrigada por tudo. Obrigada a todos. Deixa eu ver se temos outra pergunta. Isso fica gravado? Sim, fica gravado. É isso. Muito obrigada a todos. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau.